Já faz um tempo que eu não falo sobre remédios aqui no canal, sobre o que eu ando tomando, e eu acho que tem uns 3 vídeos aqui que eu já fiz falando sobre os remédios e a medicação que eu tomo, sobre como que é meu tratamento. Acho que eu já falei aqui sobre a minha rotina com os remédios, e já tem um tempinho desde que a minha psiquiatra entrou com 2 novas medicações no meu tratamento. E eu vim aqui hoje para poder conversar com vocês sobre como tá sendo esse tratamento com essas 2 novas medicações, os motivos pelos quais nós entramos com esses novos remédios e o que eu estou sentindo até agora com eles, tendo um pouco mais de um mês desde que comecei a tomá-los, tá? Esses 2 novos remédios são a paroxetina, que é essa caixinha aqui. Eu tomo um comprimido de manhã, um à noite, 20 mg, é uma dosagem bem baixinha, até porque eu já tomo muitas medicações. Que a gente está fazendo são combinações para conseguir alcançar algumas coisas que eu já vou conversar com vocês. E o outro medicamento é o famosíssimo carbonato de lítio. Estamos sob efeito de lítio nesse exato momento. Estou tomando 300 mg, o que também não é uma dosagem alta, uma dosagem bem baixinha. Todo início de tratamento com medicações novas, como eu já expliquei em outros vídeos, a gente sempre começa com a menor dosagem possível. E aí os ajustes que vão sendo realizados subindo essas dosagens é para poder alcançar o efeito desejado sem chegar numa dosagem muito alta, né? Ou seja, sempre fazendo a manutenção daquela medicação com a menor dosagem possível, alcançando um efeito desejado. E no meu caso, né, a gente entrou com essas 2 medicações, sobretudo porque eu retornei ao trabalho. Eu acho que quando eu publicar esse vídeo aqui, eu já vou ter publicado o vídeo falando sobre por que eu voltei a trabalhar, o que aconteceu. Mas basicamente eu recebi uma alta do INSS num período em que eu não poderia retornar ao trabalho, de acordo com a minha psiquiatra. E aí esse retorno muito antecipado acabou prejudicando demais meu tratamento. E eu basicamente entrei em estado misto. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre estado misto. Eu cheguei a fazer 2 vídeos aqui, um falando sobre como que é a depressão pra mim, sobre como que é a experiência de passar por esse polo de alteração do humor em que eu fico deprimida, sobre como que é ter hipomania e mania também. Eu cheguei a fazer esse vídeo. E eu gostaria de fazer um sobre o estado misto, porque eu já entrei em estado misto em outros momentos da minha vida, mas dessa última vez, quando aconteceu, eu estava um pouquinho mais consciente do que estava acontecendo. Eu tinha um pouquinho mais de noção de que eu estava num estado alterado de humor, e eu acho que eu tenho um pouco mais para compartilhar agora, mas basicamente o estado misto é uma mistura de características de um humor alterado pela depressão com um humor alterado pela hipomania, como se você estivesse tendo as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, no meu caso, eu estava com esse humor muito negativo, muito pessimista, com muitas ideias de morte, inclusive, estava muito negativa, e ao mesmo tempo eu estava com um excesso de energia, assim, absurdo. E a combinação dessas coisas me deixou extremamente rabugenta, agressiva, assim, um comportamento alterado mesmo. Eu não estava parecendo nem um pouco comigo, e com certeza isso teve a ver com o estresse do retorno à rotina do trabalho. Eu fiquei muito tempo afastada, então retornar num período em que eu não poderia fazer esse retorno, em que não era recomendado pela minha médica que eu fizesse retorno, foi algo que me prejudicou muito e que mexeu muito com o meu humor e acabou me jogando dentro desse estado misto em que eu fiquei extremamente estressada, irritada, agressiva, violenta. A minha fala foi ficando mais acelerada. A gente foi vendo que eu tava com esse pensamento acelerando, subindo. E junto ao mesmo tempo eu não tava exatamente com aquela autoestima inflada da mania, né? De se sentir dona do mundo, de se sentir super bem. Eu estava, na verdade, muito irritada, muito zangada, muito rabugenta. Tudo era uma merda. Eu tava com raiva de tudo. As pessoas me irritavam. Isso estava me deixando com um comportamento que, de fato, era um pouco mais agressivo do que eu geralmente sou, porque eu sou muito calma. Eu não sou uma pessoa agressiva, eu não tenho esse tipo de comportamento, mas o meu humor estava muito alterado por causa disso. A minha libido estava uma bagunça, eu estava tomando muitas decisões ruins, estava muito impulsiva, as coisas estavam saindo do controle. Então, quando eu fiz o retorno à minha psiquiatra, ela percebeu que eu não estava bem. As pessoas ao meu redor também estavam entendendo que tinha alguma coisa errada ali acontecendo. Então, quando eu voltei na médica e a gente conversou sobre isso, quando eu cheguei lá eu já entendia mais ou menos que tinha alguma coisa esquisita mesmo acontecendo. É claro que essa coisa de achar que as pessoas todas são burras quando você tá um pouco alterada assim, dificulta um pouco de entender por que as pessoas chegam até a te indagar: nossa, o que aconteceu? Por que você tá assim? Você não é desse jeito. E isso aumenta um pouco até a irritação que eu sentia de por que as pessoas estão me tratando desse jeito? Tá tudo bem, tá tudo normal, as pessoas só são burras e ignorantes e tudo mais. Mas quando eu voltei na psiquiatra e eu conversei com ela, eu
consegui entender que eu realmente precisava de uma intervenção ali no que estava acontecendo. E aí por isso ela entrou com essas duas medicações, a paroxetina, essa caixinha aqui tá fechada porque eu ganhei umas 200 mil caixas, mas a paroxetina e o lítio a gente entrou já tem mais ou menos um mês. Com a paroxetina a gente estava buscando um efeito colateral específico e eu prefiro não conversar sobre ele aqui porque eu acho que seria me expor demais, mas como um todo a gente não estava procurando os efeitos específicos desejados que essa medicação geralmente causa, tá? A gente estava buscando um efeito colateral dessa medicação aqui, que logo apareceu nos primeiros dias que eu estava tomando, então mesmo sendo uma dosagem bem baixinha, que no fim das contas é 40mg, uma de manhã, uma de noite, 20-20, o efeito colateral logo apareceu, então quando eu fiz o retorno na médica, eu já pude trazer esse feedback assim pra ela e falar, olha só, o efeito colateral que a gente queria realmente aconteceu e deu uma quietada aqui nessa questão. Então, o resultado que eu tive com essa medicação aqui foi interessante. Sobre o lítio, tá? Que é um estabilizador de humor, ele logo me trouxe de volta. Eu saí desse estado misto poucos dias depois de começar com o lítio. Não à toa, é um padrão ouro para quem tem transtorno bipolar, uma medicação muito boa. Ela chegou a me avisar sobre alguns efeitos colaterais que eu poderia ter por causa dessa medicação. Só que como eu comecei a tomar os dois ao mesmo tempo, tanto a paroxetina quanto o lítio, o que eu vou descrever agora sobre o meu primeiro mês com esses remédios é uma coisa que eu não sei dizer exatamente se é do lítio ou se é da paroxetina, porque eu comecei os dois ao mesmo tempo. Então, tanto pode ser de um quanto pode ser do outro. Pelo que eu sei das medicações, a maioria das coisas que eu vou descrever aqui é por causa do lítio. Não tem nada a ver com a paroxetina, não, porque o efeito colateral que a gente queria desse remédio, eu sei qual que é e realmente ele apareceu. Agora, o restante foi bastante enjoo. As primeiras semanas, acho que a primeira e a segunda semana do lítio foi muito ruim nesse sentido, porque eu tinha muito enjoo, tinha muito enjoo pela manhã. Eu tomo essa medicação antes de dormir, então eu acordava na manhã seguinte com muito enjoo. Nossa, meu nariz tá péssimo, porque eu ainda não consegui montar a merda do meu guarda-roupa, tá tudo encaixotado aqui atrás, e aí poeira. Então assim, é a rinite de mais de um mês, tô fazendo mêsversário de rinite, sinusite, todas as ites. O vídeo nem era sobre isso, era lítio. Muito enjoo, pela manhã eu sinto muito enjoo. No começo, ali nos primeiros dias, era muito pior. Agora tá até que ok, assim, mas eu ainda sinto um leve enjoo. E eu tinha muito suor frio. Não sei como descrever essa sensação, mas sabe quando você tá com febre? E aí parece que você tá suando frio quando você tá com muita... Você comeu uma coisa que não bateu bem na barriga e aí você tá suando frio. Eu sentia muito isso nos primeiros dias, tá? De vez em quando isso ainda bate um pouquinho, mas bem menos... Não é algo que tá me afetando tanto no meu dia a dia. Só é um efeito colateral, assim, que é meio merda de se ter, sobretudo porque eu trabalho durante esse período da manhã. Então, às vezes, eu tô de manhã tendo que realizar umas tarefas, enjoada, suando frio, e aí, né, isso deixa a gente um pouco descontente com a vida, né? Mas se é o necessário pra gente não tá maluca? Então, vamos lá. Chegou a aumentar um pouquinho da minha... Não sei se tá dando pra ver. Chegou a afetar um pouquinho a tremedeira, que dá da medicação mesmo, de todas as outras que eu tomo, né? Isso não mudou, inclusive, tá? Essas medicações, elas foram associadas ao meu tratamento. Então, toda a medicação que eu já falei sobre a doença, do que eu tomo, a risperidona, carbamazepina, sertralina, tudo isso eu continuo tomando, mais essas duas medicações que foram associadas, tá? Essas outras medicações já me davam tremedeira nas mãos e o lítio ele aumentou um pouquinho, tá? No começo eu tava sentindo um pouquinho de dificuldade de manusear tesouras, que é algo que eu preciso fazer por causa da minha profissão, mas é algo que eu já acostumei, tá? É algo que já deu uma passada, não tá me incomodando tanto não. Às vezes quando as pessoas percebem e elas comentam, eu fico meio, nossa, mas tá tão aparente assim? Pelo amor de Deus, mas no geral eu acho que é ok, tá? Esse primeiro mês tem sido basicamente isso, enjoo, sentindo esse suor frio de vez em quando, uma tremedeira nas mãos, mas o humor regulou muito rápido. Eu mal entrei no estado misto e quando eu comecei a tomar medicação eu saí bem rápido. O estrago já estava feito das coisas que eu acabei fazendo enquanto eu estava alterada. Mas depois que o remédio entrou, ele me tirou desse estado de alteração muito rapidamente. Eu tenho sentido um gosto meio metálico na boca também. Eu acho que isso é do lítio, acho que não tem a ver com a paroxetina não, mas eu tenho sentido um gosto meio que de pilha na boca, sei lá. Mas nada que
que me deixe muito incomodada não. Inclusive, eu acho que é isso que tem a ver com enjoo. Eu sinto um desconforto desse enjoo junto com esse gosto de ferro na boca e uma sede, como se tivesse tudo ressecado. Tá dando um pouquinho disso. Mas aquela irritação que eu tava sentindo de as pessoas são idiotas, burras, incompetentes, ninguém sabe fazer nada direito, eu tenho que fazer tudo, porque se eu pegar pra fazer tudo as coisas vão ficar boas. Se as outras pessoas fizerem vai ficar tudo uma merda, tudo um lixo, porque só eu presto. Essa agressividade que eu tava sentindo, eu tava fazendo verbalmente com as pessoas, eu não tô fazendo mais isso, né? Isso nem era eu. Agora eu estou medicada, mais medicada ainda. Então, sobre a medicação que eu tinha pra falar era isso, tá? Eu tô há pouco tempo tomando esse remédio, só quis fazer esse vídeo para efeitos de registro mesmo. Daqui a um tempo eu volto e faço uma atualização sobre se a gente teve que ajustar alguma coisa na dosagem, se não teve, como eu estou me sentindo com ele, se eu tenho sentido mais algum outro efeito colateral ou não. Mas, por enquanto, é meio que isso, né? Os maiores efeitos colaterais, eles geralmente aparecem no começo do tratamento, a tendência deles é diminuir. Então, posteriormente eu volto e eu comento aqui com vocês se a coisa de sentir esse gosto de ferro na boca já passou, se o humor continua relativamente estabilizado ou não. Mas, por enquanto é isso. Eu me sinto um pouco chateada porque geralmente a tendência de todos os tratamentos é você ir diminuindo a quantidade de medicações que você toma até ficar com a menor possível. E aí, de repente, eu tô tomando mais 2 remédios, mas realmente teve um grande estressor na minha vida, um grande estressor circunstancial, que foi esse retorno ao trabalho. Graças a Deus e ao SUS, eu consegui fazer um retorno à médica bem a tempo de conseguir fazer uma contenção de danos do que estava acontecendo, porque eu mal fiquei alterado e acho que na semana seguinte já era o meu retorno na médica, mas eu acho que se eu ficasse um pouquinho mais de tempo nesse estado alterado, eu provavelmente me recusaria a retornar à médica, porque eu já estava entrando um pouco nessa paranoia já, inclusive com a própria medicação. Então, fazer esse retorno na médica logo em que essa alteração aconteceu, tá um barulho de ambulância, né? Não sei se vocês estão ouvindo, pra mim é um sinal. Pra mim é um sinal. Enfim, já até me perdi esperando essa ambulância passar aqui. Ela está passando, não sei se tu não pra ouvir, mas assim, eu me perdi do que eu tava falando. Voltar pra médica assim que possível, bem rápido. Foi muito importante pra gente entrar com a medicação certa, pra gente fazer essa associação com lítio e eu ficar bem. Tá, então meio que é isso. Tchau!